TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Então, boa noite a todos. Eis aqui o nosso tema, é uma pergunta. E para início de conversa, eu afirmo desde já que a resposta a esta pergunta, e julgo que todos vocês sabem a resposta, é não. A morte não existe. Obrigado. Largamos o corpo físico e o espírito, que é a nossa essência, continua a sua jornada, levando consigo o seu perispírito, o corpo espiritual, o corpo fluídico, que é a mesma coisa, e vai vagar no mundo espiritual de acordo com o seu peso específico, ou, por outras palavras, de acordo com o bem ou com o mal que tenha feito na sua última existência. E para início vamos a uma passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 23, Estranha Moral, e vamos ao subcapítulo Deixai aos mortos o cuidar de seus mortos. Vamos ao item 7. E no item 7 é a palavra do Cristo, que foi anotada por Lucas, no capítulo 9, que diz o seguinte: E Jesus disse a um outro, obrigado, segue. E ele lhe respondeu, Senhor, permita que eu vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus respondeu-lhe, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Que podem significar estas palavras? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Estas palavras, e elas estão lá no Evangelho, e é o Evangelho que nos ensina, que nos diz, que não podiam exprimir uma censura contra aquele companheiro, contra aquele irmão, que considerava como um dever de piedade filial ir enterrar o seu pai. Portanto, estas palavras têm um sentido mais profundo e que só um conhecimento mais completo da vida espiritual poderia fazer compreender. A vida espiritual, efetivamente, é a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Sua existência terrestre é transitória e passageira. É uma espécie de morte, se compararmos com o esplendor e com a atividade do mundo espiritual. O respeito que se tem pelos mortos não se refere à matéria, mas à lembrança, ao espírito ausente. Era o que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Por isso é que Jesus o ensinou e também nos ensina a nós que não vos inquieteis com o corpo, pensai antes no espírito, e de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua pátria não está na terra, mas no céu, porque somente lá é que se vive a verdadeira vida. E se a verdadeira vida é no lado de lá, Leon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino e da Dor, vai dizer para nós que a morte é apenas uma mudança de estado. É a destruição de uma forma frágil que não oferece mais à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Então sabemos que se refere ao nosso corpo físico, não é? Para o Espiritismo, a morte não é começo nem fim. É uma transição, é uma passagem, uma mudança de plano. Se a morte é apenas uma mudança de plano ou uma mudança de estado, uma pessoa que desencarnou é fumador. Do lado de lá esquece o cigarro,
né? Uma pessoa que aqui come imenso, no lado de lá, deixa de ter fome, deixa de comer. E uma pessoa que é má, do lado de lá, fica boa. O Emmanuel, no livro Consolador, à pergunta 147, que lhe é feita, o livro Consolador, é um livro de perguntas e respostas. E quem dá a resposta é sempre o Espírito Emmanuel. E a pergunta que tem pelo número 147, foi perguntada a Emmanuel se a morte proporciona mudanças inesperadas e certas modificações rápidas. E o Emmanuel responde assim, é só uma frase, retirei esta frase. A morte não prodigaliza estados miraculosos para a nossa consciência. Significa o quê? Significa que continuamos a mesma pessoa de sempre. Saiu do corpo físico, né, através do fenómeno chamado morte, deixou a roupa, e quem morava dentro dessa roupa, desse corpo, esse continua a ser a mesma pessoa. E o Emmanuel continua ainda. Desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade para a outra, aí no mundo, sem que o facto lhe altere as enfermidades ou as virtudes, com a simples modificação dos aspectos exteriores. A morte é apenas a mudança do plano material para o plano espiritual. O que morre é o corpo, e quem desencarna é o espírito. E continua Emmanuel. Imaginai um homem que passa de uma aldeia para uma metrópole moderna. Como se haverá, na hipótese de não se encontrar devidamente preparado em face dos imperativos da sua nova vida. A comparação é pobre, mas serve para esclarecer que a morte não é um salto dentro da natureza. A alma prosseguirá na sua carreira evolutiva sem milagres prodigiosos. A pessoa fica como que é alheada, fica indiferente a tudo, porque ela está acostumada a determinadas coisas e de repente tudo muda. E após a desencarnação, o que se torna a alma no instante da morte? E a espiritualidade responde a esta questão no livro dos Espíritos, dizendo para nós, volta a ser espírito. Isto é, volta ao mundo dos espíritos que momentaneamente ele havia deixado. É como se o espírito estivesse internado numa universidade essa que é o planeta Terra, numa contínua aprendizagem, e após o término do curso, voltasse a casa. E ao regressar a casa, ao regressar ao mundo espiritual, pergunta Kardec à espiritualidade. A alma após a morte conserva a sua individualidade? Vamos conservar a nossa individualidade? E responde a espiritualidade. Sim, nunca a perde. Que seria ela se não a conservasse? Diz-nos o Espírito Miramês, no livro Filosofia Espírita, e eu vou citar, porque achei muito interessante esta passagem de Miramês. Ele diz assim, é isso, estamos a falar da individualidade, conservarmos a nossa individualidade após a morte. Diz Miramês, é isso que os desencarnados desejam sempre afirmar para os que estão na Terra, presos num corpo de carne, que a alma conserva depois da morte a sua individualidade. Quando ela descobre que não morreu, a sua alegria é intensa e a sua esperança é maior. Desperta no seu coração um desejo ardente de voltar ao convívio familiar,
bem como com seus amigos, e dizer que ninguém morre, que a vida continua com amplitudes que os humanos, por vezes, desconhecem. Lembremos que nós estamos aqui apenas com os 5 sentidos. Após o desencarne será diferente. Então podemos perguntar, como é que a alma constata a sua individualidade se não tem mais corpo físico? Se não tem mais o seu corpo material? E a espiritualidade, isto são perguntas que Kardec faz à espiritualidade, e a espiritualidade responde. Ela ainda possui um fluido que lhe é próprio, que aure da atmosfera de seu planeta. Eu sublinhei aqui esta frase, mas já vou depois dizer o porquê. E que representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito, ou corpo espiritual ou corpo fluídico, que é a mesma coisa. E na pergunta 93 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade diz a Kardec que o espírito é envolvido por uma substância vaporosa. E Kardec vai comentar esta resposta à pergunta. Ele vai dizer assim: como o germe de um fruto está envolto pelo perisperma, assim também o espírito propriamente dito se reveste do invólucro que, por comparação, se pode chamar perispírito. E quanto àquela frase que eu sublinhei, um fluido que aure da atmosfera de seu planeta. O perispírito, ou corpo fluídico, é uma condensação do fluido cósmico em torno da alma, e ele é retirado do ambiente em que vive, neste caso, planeta Terra. Como a natureza dos mundos varia conforme o seu grau evolutivo, e nós sabemos que existem N tipos de mundos, não é? Nós vivemos atualmente num de provas e expiações, não é? Em vias de transição para o de regeneração, mas também existem mundos primitivos, existem mundos celestes, não é? Mundos divinos ou felizes. Então, como a natureza dos mundos varia conforme o seu grau evolutivo, o perispírito, o corpo fluídico do espírito, guarda relação quanto à sua composição com esse grau de materialidade, ser mais ou ser menos denso, de acordo com os fluidos que envolvem aquele planeta, ser mais ou menos evoluído. Admitindo, por exemplo, que um espírito emigre da Terra, aí deixará, aqui na Terra, o seu envoltório fluídico, porque o espírito precisa tomar um outro envoltório fluídico apropriado ao planeta em que passará a viver. Por isso aqui, aure da atmosfera do seu planeta. Mas este processo acontece à velocidade do pensamento. Não é um processo demorado, digamos assim. A morte não existe. E, instintivamente, todos nós acreditamos na vida após a vida, numa vida futura. E Kardec é explícito nisso quando diz no livro O Céu e o Inferno: o homem, qualquer que seja o grau da escala a que ele pertença, desde o estado de selvageria, tem o sentimento inato do futuro. Sua intuição lhe diz que a morte não é a última palavra da existência e que aqueles a quem estamos saudosos não estão perdidos para sempre. A crença no futuro é intuitiva e é infinitamente mais generalizada que a crença no nada. Então, como pode acontecer que, isto é uma pergunta que Kardec tem no livro Céu e Inferno, entre os que creem na imortalidade da alma, ainda se encontre
tanto apego às coisas da terra e um tão grande receio da morte? Não? Se a vida continua, por que receamos a morte? O receio da morte é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Ele é necessário enquanto o homem não está bastante esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso à tendência que, sem esse freio, o levaria a deixar prematuramente a vida terrestre e a negligenciar o trabalho na terra que deve servir para o seu próprio adiantamento. O instinto de conservação é uma lei da natureza e é dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau da sua inteligência. É por isso que entre os povos primitivos o futuro é apenas uma vaga intuição, mais tarde uma simples esperança e mais tarde, enfim, uma certeza, porém ainda atenuada por um secreto apego à vida corporal. À medida que o homem compreende melhor a vida futura, o receio da morte diminui, mas ao mesmo tempo, compreendendo melhor sua missão sobre a terra, ele aguarda seu fim, a chegada da morte, com mais calma, mais resignação e sem medo. A certeza da vida futura dá um outro curso às suas ideias, um outro objetivo aos seus trabalhos. Antes de ter essa certeza da vida futura, ele trabalha apenas para a vida atual. Com essa certeza, trabalha tendo em vista o futuro sem descuidar-se do presente. Porquê? Porque sabe que o seu futuro depende da direção mais ou menos boa que ele dá ao presente. No selvagem é uma intuição, no homem moderno é uma esperança e no homem espiritualizado é uma certeza. E com essa certeza no futuro, que no lado lá irá colher o que semeou nesta, ou a cada um segundo as suas obras, e a certeza na vida futura, a certeza de reencontrar seus amigos após a morte, de continuar as relações que ele teve sobre a terra, de não perder o fruto de nenhum trabalho, de crescer continuamente em inteligência e em perfeição, lhe dá a paciência de esperar e a coragem de suportar as fadigas momentâneas da vida presente, da vida terrestre. Então, se a vida continua, como é que nos podemos libertar do receio que temos da morte? Para libertar-se dos receios da morte, é necessário poder analisá-la sob o seu verdadeiro ponto de vista, isto é ver penetrado pelo pensamento no mundo espiritual e dele fazer uma ideia tão exata quanto possível. O receio da morte resulta, portanto, da insuficiência de conhecimentos sobre a vida futura. Daí a necessidade de estudarmos muito. Para quê? Para que pouco a pouco nos libertemos desse receio, desse temor que temos da morte. E pela psicografia de Francisco Canto Xavier, temos aí toda uma coleção de livros, nomeadamente a coleção do Espírito André Luiz, que é a coleção A Vida no Mundo Espiritual. Relata-nos a sociedade, o trabalho, as tarefas, situações, enfim, a questão do mundo espiritual. E com o estudo, a doutrina espírita muda inteiramente a maneira de considerar o futuro. A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade.
O estado das almas após a morte não é mais uma teoria, mas o resultado da observação. E porquê é que os espíritas, por exemplo, não receiam a morte? Permitam-me fazer aqui um parêntese. Isto foi uma conversa uma vez com o Sr. Orlando. Eu espero não deturpar a ideia que o Sr. Orlando quis transmitir. O espírita pode não recear a morte, mas tenhamos em atenção a situação em que vamos chegar lá. Não é? Como é que estamos de sentimentos? Como é que está o nosso coração? Não é? Pensamos nisso. E então, porquê é que os espíritos não receiam a morte? O véu está levantado. O mundo espiritual aparece-nos em toda a sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes deste mundo que vêm a nos descrever a sua situação. Nós ali os vemos em todos os graus da escala espiritual, em todas as fases da felicidade e do infortúnio, assistindo a todas as peripécias da vida além-túmulo. No livro O Céu e o Inferno, temos relatos, na primeira pessoa, de espíritos que contam para nós uma realidade, ou toda uma realidade vivida por eles na sua chegada ao mundo espiritual. Espíritos felizes, espíritos sofredores, criminosos, enfim, entre outros, não é? Aí está. Para os espíritas, a razão da calma com que eles encaram a morte, da serenidade de seus últimos instantes sobre a terra. O que lhe serve de apoio não é somente a esperança, é a certeza. Eles sabem que a vida futura não é mais que a continuação da vida presente, em melhores condições. E aí esperam, com a mesma confiança com que esperam o nascer do sol após uma noite de tempestade. Dá-lhes outro ponto de vista. É por isso que o Evangelho, no capítulo 2, do ponto 5, e vou citar e vou ler, diz assim: as vicissitudes e as atribulações da vida não são mais que incidentes que ele recebe com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. A morte nada tem de assustador, não é mais a porta para o nada, mas a porta da liberdade. Sabendo que está num lugar temporário e não definitivo, ele aceita as inquietações da vida com mais indiferença, e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe suaviza a amargura. Os motivos dessa confiança, continuamos com o livro O Céu e o Inferno. Os motivos dessa confiança estão nos factos de que são testemunhas e na concordância desses factos com a lógica, a justiça e a bondade de Deus e com as aspirações íntimas do homem. Já não há lugar para a incredulidade, mas a certeza da vida após a vida. Digamos que o Espiritismo matou a morte. E continuemos. Para os espíritas, a alma não é mais uma abstração. Ela tem um corpo etéreo, como já falámos, que faz dela um ser definido que o pensamento alcança e concebe. Já é muito para fixar as ideias sobre a sua individualidade, suas aptidões e suas percepções. As almas são os homens que já viveram na Terra, com o seu corpo fluídico, com a sua própria individualidade, com os seus próprios sentimentos.
A lembrança daqueles que nos são caros baseia-se sobre alguma coisa de real. Não os representamos mais como chamas fugidias, que nada lembram ao pensamento, mas sob uma forma concreta que os mostre melhor para nós como seres vivos. Além disso, em lugar de estarem perdidos nas profundezas do espaço, eles estão à nossa volta. O mundo corporal e o mundo espiritual estão em perpétuas relações e se assistem mutuamente. Não sendo mais permitida a dúvida sobre o futuro, o receio da morte não tem mais razão de ser. Vê-se a sua chegada a sangue frio, ou seja, de uma forma natural, como uma libertação, como uma porta da vida e não como a do nada. A morte é o desprendimento do espírito do corpo físico. Lembremos-nos que não é o espírito que deixa o corpo, mas o corpo que, sem energia, sem fluido vital, solta-se do espírito. Solta-se do espírito que é vivo e deixa-o ir para outras paragens. É como se fosse uma fruta madura que cai da árvore. E chegado esse momento, essa separação da alma e do corpo, ela é dolorosa? Responde a espiritualidade que não é dolorosa. E que frequentemente o corpo sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Neste, a alma nada sente no momento da morte. Os sofrimentos que sente, ou os sofrimentos que algumas vezes se experimentam, no momento da morte, são um gozo para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio, porque o corpo físico, na prática, é como se fosse uma prisão. E Kardec comenta, na morte natural, que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem disso se aperceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. A separação do corpo da alma é um processo comum e natural. Embora não exista uma separação totalmente igual à outra, ocorrendo modificações de pessoa para pessoa. Na morte do corpo, os laços que prendem o corpo ou o espírito ao corpo desatam-se, não se quebram. Até nos casos, podemos perguntar, e nos casos de morte violenta, o que é que acontece? A morte violenta proporciona aos desencarnados sensações diversas da chamada morte natural. Não? Morte violenta pode ser um acidente de carro, pode ser avião, um acidente de moto, fruto de uma explosão. E foi esta a pergunta que foi feita a Emmanuel no livro Consolador também. A morte violenta proporciona aos desencarnados sensações diversas da chamada morte natural? Emmanuel responde, é a desencarnação por acidente. Os casos fulminantes de desprendimento proporcionam sensações muito dolorosas à alma desencarnada. E para Emmanuel dizer que são sensações muito dolorosas, é porque são mesmo. Em virtude ou em vista da situação de surpresa ante os acontecimentos supremos e irremediáveis. Quase sempre, em tais circunstâncias, a criatura não se encontra devidamente preparada. E o imprevisto da situação lhe traz emoções amargas e terríveis. Também permitam fazer também aqui um parêntese. Morte violenta é algo muito rápido, não é? Quando acontece o acidente ou quando acontece a morte violenta,
é tido sempre em consideração a intenção com que se pratica ou aconteceu aquele ato. Se o ato ou o acidente foi provocado de propósito, pode ser considerado suicídio. Tá? Num acidente, um exemplo, num acidente de avião, por exemplo, desencarnam 200 pessoas, o que acontece? Uns ficam a ver os destroços, outros eventualmente vão acordar num outro lugar qualquer, outros vão sentir-se perdidos. Porquê? Porque vai também ser avaliada a conduta moral e a consciência reta de cada um. A cada um segundo as suas obras, por exemplo. Quase sempre, em tais circunstâncias, a criatura não se encontra devidamente preparada e o imprevisto da situação lhe traz emoções amargas e terríveis. Não sabemos o dia nem a hora da nossa partida. Surpresas tristes, também diz aqui Emmanuel, que não se verificam para as almas no caso das enfermidades que desencarnam pela doença. Enfermidades dolorosas e prolongadas em que o coração e o raciocínio se tocam das luzes, das meditações sadias, observando as ilusões e os prejuízos do excessivo apego à terra, sendo justo considerarmos a utilidade e a necessidade das dores físicas, nesse particular, porquanto somente com o seu concurso precioso pode o homem aliviar o fardo das suas impressões nocivas do mundo para penetrar tranquilamente as portas da vida do infinito. Durante aquele espaço de tempo, a reflexão que o doente faz chega a determinado ponto que a pessoa enferma quase que vê a morte como algo libertador. Então vimos que há companheiros que regressam ao mundo espiritual ou à espiritualidade pela chamada morte natural, não é? Por acidente, ou morte violenta, pelas enfermidades. E Richard Simonet também nos vai dar, ou vai nos dizer no livro Quem tem medo da morte, que multidões regressam à espiritualidade diariamente envolvidas em circunstâncias trágicas. Incêndios, desmoronamentos, terremotos, afogamentos, acidentes aéreos e automobilísticos. Porquê? Questionam angustiados os familiares. A doutrina espírita demonstra que em tais ocorrências estão associadas a experiências evolutivas. Não raro, a Richard Simonet quem o disse, não raro representam o resgate de dívidas kármicas, a lei de causa e efeito, ação e reação, contraídas com o exercício da violência no pretérito. Isto é quem o disse, é Richard Simonet. E o instante da morte é fatal? Diz Emmanuel no livro Consolador, com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Ou seja, ninguém morre por engano. E na pergunta 148, que foi feita a Emmanuel, ainda neste livro, que espera o homem desencarnado, diretamente, nos seus primeiros tempos da vida além-túmulo? A alma desencarnada procura naturalmente as atividades que lhe eram prediletas nos círculos da vida material, obedecendo
aos laços afins, tal qual se verifica nas sociedades do vosso mundo. O fumador continua a querer o cigarro, o comilão continua a querer comer, a pessoa viciada no álcool continua viciada no álcool e procurará satisfazer esse vício junto de outros encarnados com o mesmo vício. A alma desencarnada procura naturalmente as atividades que lhe eram prediletas nos círculos da vida material. Lembremos o caso do André Luiz, está relatado lá no livro Nosso Lar. Ele, quando desencarnou, a primeira conversa que ele vai ter com o ministro de Clarence, pela primeira vez, qual é o pedido que ele vai fazer? Vai querer continuar como médico no mundo espiritual. Não é? Ou seja, que era aquilo que ele fazia na Terra. Ele imaginava que podia ser médico a Nosso Lar, não é? Como foi aqui na Terra, e o que aconteceu? Nem como enfermeiro ficou, não é? Para quem já leu o livro, sabe. Então, ser médico no mundo espiritual não é igual a ser médico aqui na Terra. Não é? Só um exemplo. E continua Emmanuel. As vossas cidades não se encontram repletas de associações, de grêmios, de classes inteiras que se reúnem e se sindicalizam para determinados fins, conjugando idênticos interesses de vários indivíduos? E aí não se abraçam os agiotas, os políticos, os comerciantes, os sacerdotes, objetivando cada grupo a defesa dos seus interesses próprios? E a resposta é sim, não é? Nós aqui na Terra reunimos-nos com os nossos afins, com aqueles que têm os mesmos interesses que cada um possui, e no espaço, no mundo espiritual, não é diferente. E ainda Emmanuel também nos vai dizer, ainda na mesma pergunta, o homem desencarnado procura ansiosamente no espaço as aglomerações afins com o seu pensamento, de modo a continuar o mesmo género de vida abandonado na Terra, mas tratando-se de criaturas apaixonadas e viciosas, a sua mente reencontrará as obsessões de materialidade, quais as do dinheiro, do álcool, etc. Obsessões que se tornam o seu martírio moral, ou seja, sofrimento. De cada hora nas esferas mais próximas da Terra. As pessoas que são perversas vão procurar espíritos da mesma qualidade, é a afinidade. O indivíduo viciado continuará viciado, seja no cigarro, seja no álcool, seja na droga. No mundo espiritual, esse espírito viciado vai procurar aqueles que também estão viciados. E o que é que pode acontecer a um desses espíritos viciados? O espírito viciado em álcool, o que é que ele faz? Só um exemplo. Ele pode vir a juntar-se a um encarnado, é um indivíduo encarnado, com o mesmo vício, no sentido de absorver os fluidos do álcool, para sentir a sensação do vício. O mesmo acontecerá com aquele que é fumador ou com aquele que usa droga. Porque o espírito não consegue pegar no copo. Então vai juntar-se ao encarnado e vai absorver aqueles fluidos, não é? Por isso, vamos seguir o conselho que Emmanuel vai dizer-nos, ainda na pergunta 148 do livro Consolador. Daí, a necessidade de encararmos todas as nossas atividades no mundo como a tarefa de preparação para a vida espiritual, sendo indispensável à nossa felicidade, além do sepulcro, que tenhamos um coração sempre puro. E após o nosso desencarne e chegados ao mundo espiritual, o que é que acontece? Vamos reencarnar imediatamente ou vamos ficar durante um tempo no espaço? Essa é a pergunta também que foi feita à espiritualidade.
se a alma reencarna imediatamente após a separação do corpo. E responde-nos a espiritualidade, algumas vezes imediatamente, mas geralmente só após intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Sendo menos grosseira a matéria corporal, o espírito encarnado aí goza de quase todas as suas faculdades de espírito. O tempo que se gasta para a alma voltar novamente ao corpo é variável. Alguns voltam imediatamente, como vemos aqui na resposta, dependendo da necessidade do espírito. Os mentores espirituais, todos nós temos nossos mentores espirituais, achando conveniente, mostram ao reencarnante que seria o melhor para ele voltar sem demora. Isto no mundo espiritual. No entanto, há outros para quem a demora, ficar mais tempo, é caminho mais inteligente para recolher as experiências necessárias à segurança da volta. Ou seja, ficam a desempenhar tarefas que depois vêm ajudar a quando a encarnação. Alguns podem gastar 1000 anos, isto é Miramês quem o disse, alguns podem gastar 1000 anos para a descida à carne, e dá-nos exemplo, com missão divina de instruir e dar exemplo de amor para a humanidade, como no caso de Francisco de Assis. Então, e o que é que se torna a alma neste período, neste intervalo das encarnações? Espírito errante, que aspira a seu novo destino e aguarda. Até qual pode ser a duração desses intervalos? Voltemos novamente a esta questão. E a espiritualidade que responde no Livro dos Espíritos. Desde algumas horas a alguns milhares de séculos. Aliás, não existe propriamente falando limite extremo determinado para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. Todos nós estamos sujeitos à lei do progresso. O espírito encontra sempre, cedo ou tarde, o meio de recomeçar uma existência que sirva à purificação das suas existências precedentes. Ou seja, cada vez iremos ser melhores espíritos, melhores pessoas. Então não podemos precisar uma quantidade de anos para que o espírito volte ao novo corpo de carne, pois nesse processo atuam muitas leis, como a sua própria vontade, e Deus é tão bom que tolera mesmo e aceita. Até certo ponto, as escolhas das almas. Todos reencarnaremos mais tarde ou mais cedo, será de acordo com as necessidades de cada um de nós. Apenas os espíritos puros não precisam mais encarnar. E há uma outra pergunta também no Livro dos Espíritos, que é feita a pergunta, essa duração está subordinada à vontade do espírito ou pode ser imposta como expiação? Pergunta 224 do Livro dos Espíritos. É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas há também aqueles para quem é uma punição infligida por Deus. Outros pedem que ela seja prolongada para continuar estudos que podem ser feitos com proveito no estado de espírito. Pode ser uma punição pelo mau uso que se fez das qualidades espirituais recebidas do Criador, Deus. E para outros, tem o objetivo para que os mesmos continuem estudos no mundo espiritual. E pode dizer que todos os espíritos que não estão encarnados são errantes? Ou seja, estão todos a aguardar uma reencarnação? Os que devem reencarnar, sim. Porém, os espíritos puros que chegaram à perfeição não são errantes, seu estado é definitivo.
Eu recordo que nós tivemos o Cristo connosco, Espírito puro, ele reencarnou, mas ele não precisava reencarnar, mas a sua missão divina, a sua missão, não é que fez com que estivesse connosco há 2000 anos, não é? E ele mostrou-nos que ele é o caminho, a verdade e a vida. Trouxe-nos o Consolador, trouxe-nos uma doutrina de amor e caridade, deixou-nos exemplos, não é? Mas todos os outros que não estão dentro desta classe, os espíritos puros, inclusive os bons espíritos, não é? Porque ainda não estão completamente desmaterializados, esses também ainda precisam de encarnar, e todos nós, espíritos imperfeitos, também precisamos todos reencarnar muitas vezes. Aqui depois, as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um aura de si mesmo o princípio da sua própria felicidade ou infelicidade. E como eles estão por toda a parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado está destinado especialmente a uma ou outra coisa. Quanto aos espíritos encarnados, eles são mais ou menos felizes ou infelizes conforme o mundo em que habitam é mais ou menos adiantado. Isto tem a ver com a pergunta se no mundo espiritual existe um lugar circunscrito no universo destinado às penas e aos gozos dos espíritos de acordo com os seus méritos, não é? Então temos a resposta, não é? Ainda uma outra pergunta. Assim sendo, o inferno e o paraíso não existiriam tais como o homem os representa? São apenas figuras. Por toda a parte há espíritos felizes e infelizes. Entretanto, como também já o dissemos, os espíritos de uma mesma ordem reúnem-se por simpatia. Podem, porém, reunir-se onde quiserem, quando são perfeitos. Comenta Kardec, dizendo para nós que a localização absoluta dos lugares de penas e de recompensas só existe na imaginação do homem. Provém da sua tendência a materializar e a circunscrever as coisas, cuja essência infinita é incapaz de compreender. Eu vou ter que avançar um pouquinho, porque estou a chegar a hora. E vamos aqui então para este livro, Cartas e Crónicas, porque muitas pessoas têm a preocupação mórbida com a morte, com a morte. Ficam a pensar nesse momento, final de vida, querem saber o que vão sentir, se terão dor, sofrimento. Acontece que não temos a experiência da morte, não é? Nós simplesmente não fazemos mais parte dos encarnados, e sim dos desencarnados. Então o Espírito X, o Espírito Irmão X, no livro Cartas e Crónicas, ele deixa-nos alguns conselhos, estes que a gente vai ouvir. Começa a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer, a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento, depois da grande transição. O lombo do porco ou o bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situa muito longe dos nossos antepassados, os tamoios e os caiapos, que se devoravam uns aos outros. Os excitantes, largamente ingeridos, constituem perigosa obsessão. Tenho visto muitas almas, diz-nos Irmão X, de origem aparentemente primorosa, dispostas a trocar o próprio céu pelo uísque aristocrático ou pela nossa cachaça. Tanto quanto seja possível, evite os abusos de fumo, infunde pena a angústia dos desencarnados amantes da nicotina. Em família, observe cautela com testamentos. As doenças fulminantes chegam de assalto, e se a sua papelada não estiver em ordem, você padecerá muitas humilhações através de tribunais e cartórios. Se você já possui o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraça. É horrível. É a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho
sem equilibrar-se dentro dele. Faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. Convença-se de que você não experimenta simpatia por determinadas criaturas. Há muita gente que suporta você com muito esforço. Por essa razão, em qualquer circunstância, conserve o seu nobre sorriso. Trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente das nossas mágoas. E quanto à pergunta se a morte existe, ficamos novamente com Leon Denis, que diz assim: a vida do homem é como o sol das regiões polares durante o verão. Ele desce lentamente, baixa, se enfraquece, parece desaparecer um instante no horizonte. Aparentemente é o fim, mas logo em seguida ergue-se novamente, para novamente descrever sua órbita imensa no céu. Portanto, a morte é só um eclipse momentâneo nesta grande revolução de nossas existências. E para terminar, ficamos com o Cristo. Em verdade te digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Muito obrigado a todos e muita paz. Então, boa noite a todos. Depois de tantos ensinamentos, principalmente do irmão X, para quem ainda não comeu, vai pensar seriamente a partir daqui, né? Vamos com uma sopinha básica, que já começamos a exercitar, né, mãe? Portanto, vamos então encerrar, como sempre, com a nossa oração, agradecendo ao Mestre Jesus, que veio viver entre nós, trazendo todos os ensinamentos, exemplos, amor, luz, para que nós pudéssemos mudar a nossa condição espiritual. Mestre querido, espiritualidade amiga, aqui estamos nós para agradecer por estas bênçãos, por tudo aquilo que nesta noite nos foi possível receber na Câmara do Passe, aqui ouvindo o nosso companheiro que apresentou a sua pesquisa, trazendo-nos informações tão importantes para nos ajudar a nos melhorarmos, a pouco e pouco, ir fazendo a nossa reforma íntima para ganharmos condições, melhores condições, para quando chegar o momento do nosso regresso à verdadeira vida, que é a vida do Espírito eterno e imortal. E assim, Mestre Jesus, gratos por tudo, pelas bênçãos que neste momento estão sendo derramadas sobre todos nós, encarnados e desencarnados. Gratos por tudo que recebemos na Câmara do Passe. Que possamos, Jesus, seguir contigo para os nossos lares e levar conosco estas bênçãos e distribuí-las para aqueles que estão à nossa espera. Obrigado, Jesus, e que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.